A paz do Senhor, minhas irmãs, e aí, tudo bem? Vamos para mais um devocional? Bem, o tema de hoje é irrefreável e a leitura do texto é um texto até um pouco longo, tá, irmãs? Eu vou ler ele todo para poder fazer sentido quando a gente for ler o texto do devocional em si. Bem, então, o texto de hoje é Números, capítulo 22, do versículo 10 ao 34. Números 22, do versículo 10 ao 34. Vamos lá? Vai falar sobre Balaão. Bem, Balaão respondeu a Deus: Balaque, filho de Zipó, rei de Moabe, enviou-me essa mensagem. Um povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Vem agora lançar uma maldição contra ele. Talvez, então, eu tenha condições de derrotá-lo e de expulsá-lo. Mas Deus disse a Balaão: não vá com eles. Você não pode amaldiçoar esse povo, porque é povo abençoado. Na manhã seguinte, Balaão se levantou e disse aos líderes de Balaque: voltem para sua terra, pois o Senhor não permitiu que eu os acompanhe. Os líderes de Moabita voltaram a Balaque e lhe disseram: Balaão recusou-se a acompanhar-nos. Balaque enviou outros líderes em maior número e mais importante do que os primeiros. Eles foram a Balaão e lhe disseram: assim diz Balaque, filho de Zipó, que nada o impeça de vir a mim, porque o recompensarei generosamente e farei tudo o que você me disser. Venha, por favor, e lance para mim uma maldição contra esse povo. Balaão, porém, respondeu os conselheiros de Balaque: mesmo que Balaque me desse seu palácio cheio de prata e de ouro, eu não poderia fazer coisa alguma, grande ou pequena, que vá além da ordem do Senhor, o meu Deus. Agora fiquem vocês também aqui essa noite e eu descobrirei o que mais o Senhor tem a dizer-me. Naquela noite, Deus veio a Balaão e lhe disse: visto que esses homens vieram chamá-lo, vá com eles, mas faça apenas o que eu disser a você. Balaão levantou-se pela manhã, pôs a sela na sua jumenta e foi com os líderes de Moabe, mas acendeu-se a ira do Senhor quando ele foi. E o anjo do Senhor pôs-se no caminho para impedi-lo de prosseguir. Balaão ia montando em sua jumenta e os seus 2 servos o acompanhavam. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando uma espada, saiu do caminho e prosseguiu pelo campo. Balaão bateu nela para fazê-la voltar ao caminho. Então o anjo do Senhor se pôs num caminho estreito, entre 2 vinhas, com muros dos 2 lados. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, encostou-se no muro, apertando o pé de Balaão contra ele. Por isso, ele bateu nela de novo. O anjo do Senhor foi adiante e se colocou num lugar estreito, onde não havia espaço para desviar-se, nem para a direita, nem para a esquerda. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, deitou-se debaixo de Balaão. Acendeu-se a ira de Balaão, que ele bateu nela com uma vara. Então o Senhor abriu a boca da jumenta e ela disse a Balaão: que foi que eu fiz para você? Para você bater em mim 3 vezes. Balaão respondeu à jumenta: você me fez de tolo. Quem dera eu tivesse uma espada na mão, eu a mataria agora mesmo. Mas a jumenta disse a Balaão: não sou sua jumenta que você sempre montou até o dia de hoje? Tenho eu o costume de fazer isso com você? Não, disse ele. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando a sua espada. Então Balaão inclinou-se e prostrou-se com o rosto em terra. O anjo do Senhor lhe perguntou: por que você bateu 3 vezes em sua jumenta? Eu vim aqui para impedi-lo de prosseguir, porque o seu caminho me desagrada. A jumenta me viu e se afastou de mim por 3 vezes. Se ela não se afastasse, certamente eu já teria matado. Mas a jumenta eu teria poupado. Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei. Não percebi que estavas parado no caminho, para me impedir de prosseguir. Agora, se eu estou fazendo algo que te desagrada, eu voltarei. Então, o tema de hoje é irrefreável e o versículo-chave é Números 22, capítulo 31, que diz assim: Então o Senhor abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho. Diz assim o texto: abaixo, acima, em volta, através. Nada irá me impedir de fazê-lo.
Ouço com frequência as pessoas expressarem esse tipo de atitude quando elas têm uma ideia ou veem uma oportunidade que lhes pareça boa ou vantajosa. Dedicam todos os seus recursos para conquistá-la. Como evidência de que essa maneira de pensar possa ser falha, chamo uma jumenta como minha testemunha, uma que pertence a um homem chamado Balaão. Um rei vizinho ofereceu a Balaão uma tarefa vantajosa, e ele perguntou a Deus se lhe era permitido aceitá-la. Números capítulo 22. Quando Deus disse não, os representantes do rei fizeram uma oferta ainda melhor. Pensando que Deus poderia ter mudado de ideia, Balaão perguntou novamente. Deus permitiu Balaão ir com os representantes, mas sob rigorosas condições. Deus conhecia o coração de Balaão e não estava contente com ele. Portanto, o Senhor colocou o seu anjo no caminho. Balaão não podia ver o anjo, mas sua jumenta podia. Quando a jumenta recusou-se a continuar, Balaão irritou-se com o animal por bloquear o seu caminho. A história de Balaão nos ensina que nem todo obstáculo foi feito para ser superado. Alguns são colocados por Deus para nos proteger de algo tolo. Quando os nossos planos são dificultados, não deveríamos presumir que é Satanás tentando nos parar. Pode ser Deus tentando nos proteger. E a frase de hoje diz: Deus está sempre nos protegendo, mesmo quando não percebemos que precisamos. Antes de começar a fazer o comentário do texto, sabe uma coisa que eu acho mais fenomenal e assim, me tira sempre muita risada nesse texto de Números 22? É que Deus abre a boca da jumenta, a jumenta fala com Balaão e Balaão responde ela, gente. Gente, esse diálogo de Balaão com a jumenta não entra na minha cabeça. Servir de Deus é assim, gente, é doideira mesmo, viu? Não dá pra ser, quer ser normal, não. Então, não. Se tu não estiver disposto a conversar com a jumenta, tu tá fazendo isso aqui errado. E isso é uma coisa que sempre me dá risada. Eu sempre dou risada, porque eu acho muito engraçado o Balaão conversar. Tipo, se você tem um animal de estimação, Deus abre a boca do animal de estimação. Eu tenho meu cachorro. Se o meu cachorro fala comigo, gente, eu vou me espantar. Mas ali naquele quadro, não. Olha só que coisa maravilhosa, né? Só Deus mesmo para explicar certas coisas. Aí a gente, mais uma nossa anotação pra gente chegar no céu pra gente conversar com ele. Como que Balaão não se assustou? Deus falar pra gente, olha, ele não se assustou porque eu fiz isso aqui, porque não tem motivo, sinceramente. É muita doideira, né? Então vamos lá, vamos pro texto, né, irmãs? Irrefreável. Bem, às vezes algumas coisas na nossa vida, eu tenho certeza que na sua também, porque na minha isso também acontece e acontece na vida de todo mundo. Às vezes a gente tem um plano, um sonho, e a gente fica aí forçando as situações a acontecer, né? Eu lembro que uma vez, há uns anos atrás, o Senhor me deu um sonho com um rapaz da minha antiga igreja, e no sonho ele forçava para acontecer alguma coisa, e esse sonho me marcou muito porque era muito rodeado de detalhes e eu não conhecia a vida desse rapaz. E aí quando eu conheci, né, quando eu fui contar, olha, eu tive um sonho com você dessa forma, tal, aí veio a clareza sobre o que era realmente o sonho. E eu lembro que no sonho ele forçava uma situação para acontecer na vida dele, e Deus, né, assim, falava, né, no meu sonho, né, falava para que ele não forçasse algo a acontecer, porque no tempo certo aquilo ali aconteceria na vida dele. E eu lembro que eu fiquei muito temerosa, né? Porque às vezes quando a gente vai levar uma palavra de repreensão, é muito complicado, né? As pessoas têm uma tendência muito grande a achar que é da gente mesmo, né? E eu nem tinha muita intimidade com essa pessoa, nem nada. Mas a verdade é que a gente também, muitas das vezes, a gente age assim, né? A gente quer tanto uma coisa que a gente fica ali forçando aquilo ali para acontecer. As coisas não estão fluindo, mas a gente quer que aquilo ali aconteça. Como fala aqui, né? Abaixo, acima, em volta, através, nada vai me impedir de fazê-lo. E aí eu fico pensando, sabe, irmãs? Mas e se Deus não tiver esse negócio? Como que tu vai saber? Sabe? Se você tá tão determinado assim, tem certeza que você quer fazer algo que o Senhor não vai estar nesse lugar contigo? Bem, aí muitas das vezes quando a gente força muito uma situação a acontecer na nossa vida, é porque a gente identifica que é uma oportunidade que pode ser boa ou vantajosa para nós mesmos. E aí evangelho não é sobre nós, né? Evangelho é sobre o outro.
Evangelho é sobre Jesus, é sobre nós servirmos a outra pessoa, nós servimos o nosso irmão. Os dons espirituais são para isso, né? São para serviço. E o que acontece, né? Às vezes a gente fica, né? Afinal aqui, né? Sempre foi muito feliz aqui quando diz, né? Quando os nossos planos são dificultados, a gente não deveria presumir que Satanás está de pé querendo me impedir. Não, sabe? Se aquilo ali tiver de acontecer na sua vida, vai acontecer de forma natural. Pode ser até um pouco demorado, pode ser até um pouco dificultoso, né? Porque nada na vida é muito difícil alguma coisa ser fácil nessa vida, né? Mas a gente não deveria presumir que é sempre Satanás, sabe? Nós deveríamos buscar o Senhor. Por que aquela coisa não está acontecendo na nossa vida se gostaríamos tanto que acontecesse? Se estamos nos esforçando tanto para aquilo ali acontecer. Olha, Deus... Balaão vai novamente, né? Vem o primeiro grupo, vai embora, vem o segundo grupo, e aí Balaão vai perguntar a Deus de novo. Será que Deus, né? Ele pensou assim, né? Será que Deus mudou de ideia? Por isso que esse grupo veio de novo? Só que tem uma coisa aqui nesse texto, irmãs, que eu acho assim maravilhoso, e isso se aplica tanto para nossa vida. Deus conhecia o interior de Balaão. Ele sabia qual era a motivação, o porquê que Balaão queria ir. E aí ele até deixa, sabe? E eu acho que isso acontece até muitas das vezes com a gente. Deus até deixa a gente ir, mas não era esse lugar que ele queria que a gente estivesse. Não era esse lugar que ele queria que Balaão tivesse. Não era, minhas irmãs. Bem, a gente pode muitas das vezes ir até Deus e perguntar, quem sabe, né? Deus não mudou de ideia. Esse é uma grande falha nossa. Sabe, se o Senhor já nos disse não vamos ficar insistindo como uma criança contrariada, sabe? Vamos aceitar o não de Deus, sabe? Vamos ser tratadas por Ele naquilo que precisamos ser tratadas. Bem, Deus conhecia o coração de Balaão e Ele também conhece o meu coração. Deus também conhece o seu coração. Ele sabe quais são as motivações, sabe? Aquilo que você... Qual é o motivo da tua ação? Por que você está fazendo isso ou está querendo fazer isso, sabe? E aí pode ser que no seu interior, isso que você tanto busca não vai honrar a Deus. Às vezes é somente para benefício próprio, para benefício, sabe? Da sua própria família. E no livro de Tiago tem uma expressão que fala sobre ambição egoísta. Às vezes aquilo que você tanto quer é uma ambição egoísta. O Senhor não está nesse lugar. Bem, e assim como Ele conhecia o coração de Balaão, Ele conhece o nosso. E Ele sabe, né, do barro que nós somos feitos, né, irmãs? Ele sabe de onde nós viemos. E a história de Balaão, ela nos ensina algo muito importante, né? Nem todo obstáculo foi feito para ser superado. É mole um negócio desse? A gente, olha só o que você está dizendo aqui, que a gente não vai ser vencedor de tudo. Não vencedor da forma com que nós entendemos ser vencedor, né? Porque o nosso entendimento é muito limitado, o do Senhor é muito maior. O Senhor, Ele já está no nosso amanhã. Então, se hoje alguma coisa não está dando certo na sua vida, aceite, porque o Senhor está no amanhã e Ele sabe o que isso vai trazer como resultado para a sua vida. E aí, quando nossos planos são dificultados, a gente não deve presumir que é sempre Satanás. A gente, às vezes, coloca culpa em Satanás de coisa que eu acho que ele fica até assim, opa, tem nada a ver com isso aí, não. Mas a gente está ali culpando ele. Às vezes é Deus, irmãs. É Deus provando, testando o nosso coração, sabe? Mostrando pra gente quem nós somos, quais são os nossos tipos de interesse, os nossos tipos de motivação. E aí termina aqui falando que Deus sempre está nos protegendo, mesmo quando nós não percebemos que precisamos. Sabe, às vezes a gente erra, e aí a palavra de Deus até fala sobre isso, né? Que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Eu acho que muitas das vezes a gente faz as coisas erradas, né? E não temos consciência de que aquilo ali é errado. E aí é onde a misericórdia e a graça do Senhor se renova na nossa vida, porque Ele sabe que nós estamos fazendo aquilo ali que é errado com a melhor das intenções possíveis, mas é errado. Com o tempo, Ele vai trazer clareza sobre as nossas vidas e aí a gente vai identificar, opa, peraí, isso aqui não tá certo, isso aqui tá errado. A partir daí, nós corremos o risco de fazer como Balaão fez. A palavra do Senhor para ele era não, e aí ele ficou insistindo por um sim. É aí que a gente precisa tomar cuidado, quando o Senhor nos diz não.
Não vamos fazer como criança pirracenta se jogando no chão pedindo, né? Eu quero. Não, vamos aceitar. Se ele já sabe do amanhã, vamos aceitar os nãos de Deus. Bem, às vezes a gente nem sabe que a gente está precisando daquele não do Senhor naquele momento. Mas o Senhor sabe por que ele está dando não. Deus sabe por que ele não está abrindo a porta. Deus sabe, irmãs. Uma coisa que mexeu muito comigo há pouco tempo, né? Eu li um texto sobre a Arca de Noé, quando Deus sela a porta. Quando Deus sela a porta da arca pro lado de fora, é para mostrar que a porta que ele fecha, ninguém abre. E às vezes a gente está lutando contra o Senhor. Somos tão pequenas, sabe? Nem vale a pena lutar contra Ele. Que nós possamos aceitar mais aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, sabe? Peça para que Deus possa te trazer discernimento sobre qual é a atitude correta que você precisa tomar. Você precisa o quê? Continuar orando, continuar pedindo, continuar indo atrás, porque nós somos seres espirituais, nós temos ligação com o Pai. Então, se você olhar e você ver que realmente é para continuar, continue. Mas entenda de Deus se isso realmente é necessário ou não. Amém? Vamos fazer a nossa oração de hoje, minhas irmãs? Amantíssimo Deus e eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor, aqui em Tua presença, Deus, eu quero Te agradecer por tudo. Senhor, o meu pedido de hoje, Deus, é que nós possamos ser irrefreáveis, Pai. Esteja conosco, Senhor. Livra-nos e guarda-nos de todo mal e que nós possamos aproveitar todas as oportunidades para estarmos diante do Senhor. E que nós possamos entender quando o Senhor está fechando a porta e que nós possamos aceitar os seus nãos e não fazermos, ó Deus, como Balaão, ficar o tempo inteiro perguntando se pode ir para um lugar que o Senhor já disse não. É isso, Senhor. Muito obrigada por tudo, Deus. E que o Senhor possa estar conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchauzinho, minhas irmãs. Beijinhos e até a próxima.